Fala, meus queridos, tudo beleza? Olha, Unirio 2003 hoje, hein? Probleminha bonitinho também. Repara só, admita que você está com muita fome e deseja cozinhar batatas em uma panela comum de alumínio num ambiente termicamente isolado. Então, é a panela, a água e a batata, tá? Considerando que você só alimentará quando as batatas estiverem completamente cozidas, em que local poderia saciar a sua fome mais rapidamente? Legal, né? Ele coloca aqui observações. Primeira, despreze as perdas de calor para o meio ambiente, então significa que todo o calor fornecido da sua chama vai para a água. Tá? Então o calor vai ser integralmente transportado da chama para a panela, da panela para a água. Beleza. 2. Considere a mesma temperatura inicial do conjunto em todos os ambientes. Quais ambientes? Esses 5 aqui, ó. Então, imagina que a gente está numa temperatura, sei lá, de 25 graus Celsius em cada um desses lugares. Né? Você tem a mesma quantidade de água, na mesma temperatura inicial. Qual desses lugares aqui a sua batata vai cozinhar mais rapidamente? No Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, nível do mar, né? Na Pedra do Sino, em Petrópolis, região serrana, mais alto do que o nível do mar. No Pico das Agulhas, em Itatiaia, também lugar mais alto, né? No Pico da Bandeira, Espírito Santo, também lugar alto. E no Pico da Neblina, esse aqui é o ponto mais alto do Brasil, é o Pico da Neblina, né? Aonde que a água cozinha com uma temperatura mais elevada? Então a gente tem que entender uma coisa, ó, vamos pegar aqui o diagrama de fases da água e vamos dar uma olhada. É um plot, né? Um gráfico de pressão por temperatura. E aqui a gente tem o diagrama de fases da água. Beleza, essa pressão está em milímetros de mercúrio, onde 760 milímetros de mercúrio corresponde a 1 atm, ou seja, essa pressão aqui ó, é a pressão ao nível do mar, tá? E aqui nós temos as temperaturas. E essas regiões ó, são as regiões do estado em que se encontra a água. Por exemplo, num ponto qualquer aqui, na pressão de 760 milímetros de mercúrio, por exemplo, na praia, né, a uma temperatura qualquer aqui, ó, se a gente está nessa região, significa que a água está no seu estado sólido. Isso acontece para essa região que está no estado líquido e aqui vapor. E aqui é um ponto chamado ponto tríplice. Nessa pressão aqui e nessa temperatura, a água se encontra nos três estados físicos da matéria ao mesmo tempo. Então ela tem um pouco de sólido, um pouco de líquido e um pouco de vapor. É o ponto tríplice, ponto bastante importante. O que acontece? Ó, essas linhas, elas são as linhas das fronteiras entre esses estados. Por exemplo, repare que essa linha azul é uma linha que está separando o estado sólido do vapor. Aqui, ó, do estado líquido do vapor. É aqui essa região que a gente vai se interessar para resolver esse problema, para pensar nele, né? Então, você tem água líquida aqui nessa região, né? E a gente vai precisar com que essa água entre numa temperatura então de ebulição para que a batata comece então a sofrer a sua cocção. Ela vai começar a cozinhar justamente na temperatura que a água atinge o seu ponto de ebulição. Beleza. Olha só, lá no nível do mar, a gente está aqui ó, a 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de transição entre líquido e vapor, seria a temperatura do ponto de ebulição da água, ela corresponde justamente a 100 graus Celsius. Se a gente diminui a pressão, a gente está diminuindo a pressão, repare, vamos pegar uma pressão aqui, ó, vamos vir até aqui. Repare que a temperatura que está aqui nessa curva, ela é menor. Significa que em regiões que tem a pressão atmosférica menores do que do nível do mar, significa que a água vai atingir o seu ponto aqui ó, de vaporização antes dos 100 graus Celsius. Então, a água aqui, ela não vai passar desse valor. Então, ela vai começar a entrar em ebulição e a batata vai ser cozida nessa temperatura. O que é melhor? É melhor que ela tenha uma temperatura maior de cocção. Então, significa que 100 graus Celsius, embora a água demore um pouquinho mais para atingir essa temperatura, a água ela vai atingir uma temperatura mais elevada. Então, a cocção, ou seja, o cozimento daquele alimento vai se estabelecer de uma maneira mais rápida. Meus queridos, é isso que faz a panela de pressão, né?
ela faz com que a pressão aumente mais ainda no seu interior, fazendo com que a temperatura de ebulição da água seja acima dos 100 graus Celsius. E se for acima dos 100 graus Celsius, o alimento vai cozinhar muito mais rápido. Então vamos voltar para cá, ó. A gente precisa então achar uma pressão, um local onde a pressão atmosférica seja a maior possível. E onde ela é a maior possível? São nas regiões onde existe mais coluna de ar acima daquela região. Se tem mais ar, né, a atmosfera, se tem mais coluna de ar, significa que essa coluna de ar está fazendo uma pressão maior. E isso se estabelece justamente ao nível do mar. Então, como aqui, ó, a B, a C e a D são regiões serranas, então a gente vai escolher aqui a alternativa A. É justamente aqui, ó. Embora o Pão de Açúcar tenha por volta dos seus 350 metros de altura, ele é a região mais baixa de todos em relação a esses outros pontos. Então, aqui a temperatura da água ela vai ser por volta de 100 graus Celsius, para que ela comece a entrar em ebulição. Então, o alimento vai ser cozido numa temperatura maior do que desses outros aqui. Então, um problema bacana, né? Meus queridos, eu deixo meu abraço aqui. A gente se vê amanhã. Até já!